Livro capítulo de número 5. Ele exorta a Jó a que busque a Deus. É a continuação do capítulo 4, você já percebeu, você que já entendeu a introdução, as explicações até aqui. O Elifaz é o mais velho. Ele entrou suavemente, mas no final acabou pegando pesado para cima do Jó. E agora ele continua a sua fala. Verso 1 diz: chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Então, na verdade, ele se refere à revelação que ele teve anterior. Está dizendo assim, ó, agora eu te entreguei o que Deus falou. E agora tu vai recorrer a quem? Vai chamar quem? Deus está contra você. Todos estão contra você. Qual dos santos te virarás? Quer dizer, os santos que ele fala, os filhos de Deus. A qual anjo tu vai recorrer? Porque não há ninguém para te ajudar, seja ele Deus, seja ele anjo, seja ele quem for, ninguém poderá te ajudar neste momento. Então, na verdade, ele quer dizer que nem os anjos poderiam ajudar Jó, fazendo uma intercessão por ele perante o Senhor. Versículo 2, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem, você já percebeu que está chamando ele de louco e de tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação, porque o louco que ele fala aqui é o que não tem temor a Deus, é aquele camarada iníquo, então ele está lançando raiz. Então eles amaldiçoavam esses elementos. Seus filhos estão longe da salvação. Salvação aqui não tem o contexto que nós temos no Novo Testamento. Salvação aqui é livramento, livramento de maldições. E são despedaçados as portas quer dizer, nas entradas das cidades. E não há quem os livre, quer dizer, Deus irado contra eles, fazem com que eles sucumbam. A sua messe a devora o faminto. A sua messe quer dizer, a sua casa, a sua habitação, as suas posses, né? Você fala a sua messe. A devora o faminto, que até dentre os espinhos atira. E o salteador traga a sua fazenda. A moral da história está dizendo que esse elemento, o louco, o tolo, o iníquo, o que não teme a Deus, a casa dele é destruída, tudo que é dele os outros pegam. O salteador, quer dizer, os ladrões roubam a sua fazenda, a sua casa. 6. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Tipo o seguinte, isso não sai do chão. Toda a aflição, todo trabalho e dor vem pelas atitudes e não vem de baixo, vem de cima. É isso que ele quer dizer. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Ele quer dizer que cada um recebe de acordo com o seu merecimento. E o homem nasceu para trabalhar, assim como as faíscas nasceram para sair das brasas do fogo. Então isso aqui é tudo uma linguagem, você já percebeu? É uma linguagem poética, é uma linguagem oriental antiga. Ele está falando de lei, de causa e efeito. 8. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Está falando, Jó, estou te dando um conselho. Busque a Deus. Se fosse eu no teu lugar, eu me arrependi agora. É um negócio que Jó não fez nada, né? Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar. E tantas maravilhas que se não pode contar. Quer dizer, Deus tem poder para virar o teu quadro de vida agora. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele está dizendo que lá de cima Deus olha para tudo. Então ele dá a chuva sobre a terra, ele envia água, ele dá a provisão. Por isso que ele fala para pôr os abatidos num lugar alto, aquele que é abatido, que clama a Deus. Está dizendo que Deus ele olha e salva esse elemento. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Quer dizer, Deus intercede, ou melhor, interfere para que o mal não seja cumprido sobre a casa ou a vida do justo. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Então Deus ele entra em ação e não permite que nada disso aconteça. A moral da história, que é o que está acontecendo com Jó, era e seria, na verdade, o fruto de uma forte transgressão dele.
14. Eles de dia encontram as trevas, quer dizer, a escuridão, e ao meio-dia andam como de noite, as apalpadelas. Andar as apalpadelas é você andar tocando na parede para não cair. Tipo quando você fica na casa de uma pessoa que você não conhece, você não sabe a geografia da casa. Então, não, se você sair no escuro, você sai batendo em tudo, não é a mesma coisa na tua casa. Então aqui ele está dizendo que aqueles que são maus perante Deus, eles habitam em trevas, ainda que seja no meio-dia. Na luz mais clara, eles estão sem direção nenhuma. Andam as apalpadelas, quer dizer, tocando na parede com medo de cair. Mas ao necessitado, livra da espada da sua boca e da mão do forte, quer dizer, Deus dá livramento, não deixa que nenhum mal aconteça. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca, quer dizer, Deus interfere. O que ele está querendo dizer é o seguinte: tudo que acontece de ruim é porque a pessoa mereceu, transgrediu. Então, na verdade, está dizendo que Jó está praticando iniquidade. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Está dizendo que Jó está sendo severamente castigado, porque ele se tornou um homem iníquo e por isso está pagando. Quando nós sabemos que ele não está sofrendo castigo, ele está em uma provação. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Quer dizer, ele que abriu a ferida, ele faz fechar essa ferida. Basta você se converter. Um detalhe que nós devemos falar aqui, e você já de repente está com essa dúvida, as falas aqui são conversações. Então o que eles falam a respeito de Deus não está errado não. O que está errado é acusar Jó de estar sendo justamente sendo punido por Deus, o que não é verdade. Aí é que está a questão. Agora as falas em referência a Deus, o que ele faz, que ele aqui diz mais uma bonita aqui na frente, que nós vamos ler quando ele fala, ó, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, né? Ele fere as suas mãos curam. Olha o 19. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Palavra bonita, palavra justa, palavra certa, é o Todo-Poderoso. Então 6 com 1, 7, que é a perfeição. Mas só que isso não se aplica a uma acusação. É a mesma coisa que eu usar a palavra de Deus para te agredir ou te acusar. Seria uma coisa errada, embora a palavra de Deus seja verdadeira, mas aplicada de forma errada, tem erros gravíssimos. 21, perdão. Do açoite, na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Deus dá livramento. Do açoite da língua estarás abrigado. Açoite da língua é a fofoca, né? A calúnia, a difamação. E não temerás a assolação quando vier. Quando o mal vem, você não tem medo, Jó, mas você tem que se converter. Isso que ele diz para ele. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Quer dizer, está seguro, está tranquilo, não teme nada, sabe que Deus está no controle de tudo. É isso que ele quer dizer. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo, e saberás que a tua tenda estará em paz. Quando fala tua tenda, é tua casa, tua habitação, tua descendência. E visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Então aqui, pelo que ele coloca, ele deixa bem claro que todos aqueles que estão bem com Deus, eles alcançam o que é de melhor. E não há praga e ira nenhuma sobre a casa deles. 25, ó. Também saberás que se multiplicará a tua semente, quer dizer, vai ter muitos filhos, e a tua posteridade como a erva da terra, quer dizer, vai crescer muito, vai ter muitos descendentes. Olha no finalzinho aqui no 26 que ele fala: na velhice virás à sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Ele está dizendo o seguinte: Jó, quem é justo diante de Deus, só tem prosperidade, só tem fartura. E a morte dele é calma, serena e tranquila. Na velhice virás à sepultura, sim, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Quer dizer, sem ferida, sem dor, sem chaga, sem absolutamente nada. Aí você pode falar, então quer dizer que isso não acontece? Eu digo que acontece, mas o que está errado aqui é ele aplicar isso para o Jó, porque na visão dele, Jó vai morrer, e vai morrer como um cara ímpio. E isso não é verdade. Agora a fala dele aqui eu concordo, foi como aconteceu com o próprio Moisés na frente, né? Ele subiu ao monte, morreu e foi recolhido aos seus povos. Então a fala aqui ela é boa,
E eu creio que é assim. Mas o erro é que eles estão acusando Jó de morte de perverso, porque ele deveria morrer dessa forma. Eles não sabem, ou ele e os outros também, é que no final Deus vai virar toda essa situação e Jó não vai morrer dessa enfermidade. Olha no 27. Eis que isto já havemos inquirido, quer dizer, questionados. E assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Ainda está dando um puxão de orelha no Jó. Falando, Jó, você ouviu agora? Então presta atenção, analisa para o teu bem. Tipo o seguinte, você tem que se avaliar, você tem que parar de transgredir, não fique te justificando, e Jó vai justificar já já. E ele está dizendo, se você pedir perdão a Deus, voltar para o Todo-Poderoso, essa tua enfermidade sai e você vai voltar a ser como tu era antes. Mas, na verdade, eles estão acusando Jó diretamente. Como nós falamos, os 3 amigos de Jó, junto com o próprio, eles compartilhavam da chamada doutrina da recompensa ou da retribuição. Por quê? Cada um recebia de acordo com o seu merecimento. Então, na filosofia deles, era simplesmente impossível que alguém sofresse tanto sem ter cometido grandes pecados contra Deus. Este foi o livro de Jó, capítulo de número 5.